Bom, então agora que a gente já entendeu o que é a Revolução Industrial e quais foram os antecedentes dela, agora a gente tem que falar sobre as consequências desse fenômeno. E aí isso pra gente é muito importante, muito mais. Eu não vou aqui falar das questões ambientais, não vou falar agora das questões minimamente econômicas, não, porque a gente podia falar da questão da poluição, né, que é um processo importante, é um fenômeno importante, que a gente estuda até os dias de hoje, e tem a sua origem maior aí, claro. O homem ele vai depredar o ambiente de qualquer forma, mas depois da Revolução Industrial isso é acelerado. A questão das mariposas, né, a seleção natural, a mariposinha, que era branquinha e ficava na parede branquinha, e aí depois que a Revolução Industrial ia a fuligem, né, da queima do carvão, a parede vai ficando escura, e aí os predadores enxergam a mariposa. Isso é legal, isso é bacana. O professor de biologia vai trabalhar isso com vocês. A questão econômica a gente vai trabalhar bastante, mas acho que a questão social ela é muito importante para a gente. Uma das primeiras grandes consequências dessa Revolução Industrial é você iniciar um fenômeno de clara divisão, separação dessa sociedade em duas classes. Né? Porque o principal fenômeno econômico agora vai ser o quê? Vai ser a indústria e a cidade. É a nova referência que a gente vai ter. E aí agora eu tenho essa população dividida em duas classes, a burguesia e o proletariado. A burguesia, dona dos meios, né, de produção, e o proletariado, que destituído desses meios de produção, ele vende a sua força de trabalho para sobreviver. Tá? Então isso vai ficando muito claro. Uma visão bem marxista, né? Não que eu seja marxista, mas né, essa análise desse período da história, dessa formação do proletariado, ela passa por uma visão claramente marxista, de divisão de classes, né? Mas a gente tem aí claramente uma divisão de classes da burguesia e do proletariado. Qual é o grande problema nisso? Nós temos, paralelamente, junto com o movimento iluminista, a ideia do liberalismo, vai se disseminando a ideia do liberalismo econômico. O que é isso? É a ideia da não intervenção do Estado na economia. Então, quando você vai rompendo com aqueles estados absolutistas, onde você tinha o mercantilismo e a intervenção desse Estado, vão surgindo os estados liberais, onde o Estado não mais vai promover as intervenções, não intervém mais na economia. É aquela ideia de que a economia tem suas próprias leis, né? Então a lei de oferta e procura. Só que isso é muito bacana, quando a gente fala de Adam Smith e tal, a gente vai falar sobre isso ainda, isso é muito legal, a gente fala, mas a economia vai se desenvolver. O que a gente não enxerga é a faceta cruel disso daí. É que a não intervenção do Estado na economia também, nesse caso, significa a não intervenção do Estado nessa relação entre burguesia e proletariado. Então esse liberalismo pleno, esse liberalismo, né, bastante exacerbado do período, faz com que essa burguesia explore esse trabalhador. Então eu tenho uma superexploração desse proletariado ao longo dos séculos XVIII, XIX, nesse século XX. Né? Então, no século XX a gente já tem algumas boas, no final do XIX e século XX nós temos transformações nessa relação, mas a superexploração vai se dar de forma aí generalizada nas regiões onde essa Revolução Industrial vai acontecer ao longo desses séculos. Então, por quê? Porque o Estado não cria leis. Se o Estado é governado pela burguesia e o proletariado não tem uma representação dentro desse Estado, dentro desse parlamento, ora, a burguesia não vai criar leis para proteger o trabalhador e se prejudicar economicamente. Então esse trabalhador vai chegar a trabalhar 20 horas por dia. Esse trabalhador não tem segurança dentro do trabalho. Esse trabalhador não tem direito a férias, né? Recebe um salário extremamente baixo, né? Há uma exploração do trabalho infantil e feminino. Então, quer dizer, essa superexploração, obviamente, gera uma situação caótica para esse proletariado. E, obviamente, isso vai gerar uma outra consequência para a gente, que são os movimentos que vão contestar esse capitalismo, vão contestar esse capitalismo liberal que a gente está assistindo nascer aí nesse momento. Né? Então, nós temos, primeiramente, os movimentos menos politizados e depois os movimentos mais politizados. Um desses movimentos que mais aparece nas provas, o movimento menos politizado, é o chamado o movimento da quebra das máquinas, ou movimento ludita, ou ainda o ludismo. Né? O que é esse movimento? Na verdade é um boicote, é um momento em que esses trabalhadores, se sentindo extremamente oprimidos, né, por esse capitalismo, pela fábrica, pelo seu empresário, né, pelo seu patrão, eles vão de madrugada invadir as fábricas e quebrar as máquinas. Numa historiografia mais antiga se dizia, inclusive, que esse operário ele quebrava a máquina porque achava que a máquina era responsável pela sua exploração. Gente, não é verdade. Ele pode não ser um movimento extremamente politizado, mas eles entendem perfeitamente que quem o explora é o patrão, é o burguês.
Então, quando ele quebra a máquina, ele sabe que está mexendo naquilo que é mais importante, que é o dinheiro. Então, ele boicota a máquina, ele quebra a máquina. Né? Então, nós temos aí uma clara percepção de que esse operário, embora não muito politizado ainda, ele entende perfeitamente o que está acontecendo com ele. Tudo bem? Ele tem esse senso crítico. Perfeito? Então, o movimento ludita ele é um dos primeiros movimentos. E para o final do século, a gente tem um movimento mais elaborado, um movimento mais politizado, que é o chamado movimento cartista, ou as cartas do povo. Quando esses líderes, né, operários começam a promover cartas, escrever cartas e enviar ao parlamento, solicitando melhores condições de trabalho, solicitando inclusive direito de voto e direito a eleger, obviamente, então, seus próprios representantes. E é importante a gente entender que é um momento bastante conturbado. É um momento em que o manifesto comunista começa a fazer eco na Europa. É um momento em que as internacionais comunistas, quando o movimento operário vai ganhando força. Então o parlamento inglês se vê obrigado na década de 70, né, de 1870, já final do século XIX, começa a sentir a necessidade clara de favorecer os trabalhadores, né, de gerar as leis, de começar a permitir o voto. Então, quer dizer, é uma conquista, é um período de conquistas. Além disso, nós também podemos lembrar das chamadas trade unions, que era uma organização sindical, mas não no modelo que a gente conhece hoje. As trade unions elas eram permitidas normalmente pelo governo, pelo parlamento, porque os trabalhadores se organizavam no sentido de se proteger. Então havia lá um determinado montante, uma contribuição que eles faziam do seu salário, e isso iria financiá-los no caso, né, de uma doença, da morte de alguém da família que trabalhasse, fosse provedor da casa. Então essas trade unions também podem ser consideradas uma forma desse trabalhador se proteger desse capitalismo liberal que obviamente gerou um período da história bastante conturbada para o proletariado.